Olá, eu sou a Kimberly. Oi, eu sou a Juliana. Nós somos acadêmicas de psicologia pela Universidade La Salle e hoje nós vamos falar sobre o que os pais e as mães precisam saber sobre sinais precoces de risco de autismo. Primeiramente, autismo, né? O termo em si ele vem do latim de autus, que significa si mesmo. Ismo vem de disposição e orientação, ou seja, um indivíduo considerado autista estaria voltado para si mesmo. Então, nós vamos trazer duas perspectivas acerca do que compreende o transtorno do espectro autista. Uma visão mais de critérios diagnósticos e outra mais uma visão assim de o que pode levar, né, ao diagnóstico em si. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o transtorno do espectro autista, ele se enquadra dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E suas principais características são prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses sintomas eles estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário desse indivíduo. A partir da visão da psicanálise, acredita-se que algo produz um rompimento da relação funcional olhar-ser olhado. Assim, há uma falta de significações, ou seja, a mãe ou aquele que faz a função materna, normalmente ela nomeia os choros, os risos e expressões do bebê. Caso isso não ocorra, o corpo dele não vai ser nomeado e não vai ocorrer a sua entrada no mundo simbólico. E essa entrada é que vai propiciar o desenvolvimento do bebê como sujeito. Esse processo ocorre através da prosódia materna, que é uma forma particular de palavra materna, e o olhar materno também. Esse olhar não é um olhar de visão e não é aquele olho a olho, e sim uma escuta atenta, um investimento de atenção ao bebê. Após o nascimento, o bebê está fisicamente separado e precisa funcionar de modo independente do corpo da mãe. Mas por alguns meses o bebê acredita que ele ainda é um só com a mãe. Isso porque nós entendemos que o bebê e a mamãe dividem ainda as mesmas emoções como um campo emocional. Tudo o que a mãe manifesta emocionalmente, o bebê sente e manifesta também. Assim, para que o bebê se desenvolva bem, é preciso ocorrer a fusão emocional. Caso contrário, ele fica assujeitado ao desejo materno. Quanto à não ocorrência do estádio de espelho, é esperado que por volta dos 6 meses o bebê sorria para sua própria imagem refletida e procure no rosto da mãe uma validação, uma identificação daquilo que ele vê no espelho. Winnicott, que foi um grande pediatra e psicanalista desse ramo da psicologia da infância, ele traz que o que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe. Normalmente o que ele vê é ele mesmo. Dito de outro modo, o bebê recebe a sua imagem de volta, mediada pela mãe. No autista não ocorre esse processo, devido à falta do olhar da mãe, da nomeação do corpo do bebê e, por fim, a sua inscrição como sujeito no mundo. Então, quais seriam os sinais precoces de risco de autismo? Lasnik apresenta dois sinais, um deles sendo uma falha do circuito pulsional, denominada ver ser visto. É o não olhar do bebê na relação com o adulto cuidador. É como a imagem mesmo representa, a carência do bebê por atenção, a mãe, num momento que é tão íntimo dela e do bebê, que seria a amamentação, ela desvia a atenção para outro objeto.
O segundo seria o fracasso do terceiro tempo do circuito pulsional oral, que é quando o bebê ele não se faz objeto de desejo, ele não se faz olhar, como, por exemplo, mostrar partezinhas do corpo, mostra a barriguinha, oferece o pezinho, pede para ser olhado pelo adulto. Lasnik já dizia: o bebê precisa de interação precoce com o outro, pois é assim que nosso cérebro se constitui. Quais seriam os desafios, então, do diagnóstico precoce? Primeiramente, o encaminhamento tardio, que é onde os sintomas podem estar mais enraizados, o que dificulta essa intervenção. O segundo seria a negação, que se caracteriza por uma forma de defesa da família em aceitar esse diagnóstico. E a terceira seria a suposta incurabilidade do autismo. Aqui as nossas referências. Usamos o DSM-5 e um artigo da Lasnik, psicanalista especializada em autismo, e agradecemos a sua atenção.